Olá, cheguei. Boa noite, professor. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, e o senhor? Bem. Deixa eu pegar a página. Página correta. Bom, a gente estava discutindo um pouco sobre voltando a discutir o que é o payback, né? Só para retomar algumas coisinhas e ver as limitações que ele tem. Basicamente, vocês viram que ele não deve ser a única ferramenta de avaliação do investimento, ele é uma ferramenta, não é a melhor, é uma ferramenta que dá um indício bem interessante do tempo de recuperação, mas não leva em conta risco, não leva em conta o quanto você ganha depois de recuperar, não leva em conta o fluxo das entradas, se entra mais no começo, entra menos no final, ou vice-versa. Ele dá um prazo final que você recupera o investimento feito. Basicamente é isso. Mas existem formas de você recuperar essas falhas e resolver e utilizar também outras ferramentas de análise além do payback descontado. Como a gente vai continuar essa discussão a partir de agora. Mas o bom do payback, ele é muito fácil para você calcular, para você entender e para você explicar. Olha, o tempo que você demora para recuperar o dinheiro que você investiu. Ele é bem simples, para quem nunca viu nada sobre essa parte financeira da matemática, da administração financeira, ele dá uma resposta muito, muito interessante. Tanto é verdade, quando você vai pesquisar e vai procurar os principais exemplos de análise de investimentos que são colocados para público, então, o exemplo mais comum é quando você faz avaliação de franquias, que o franqueador dá uma série de indicadores em relação ao negócio, e um dos indicadores colocados é o payback. Então, você recupera em 24 meses, em 36 meses, 12 meses. Eu acho que tem que avaliar esse exemplo com um pouco mais de critério, mas basicamente é isso, tá? Vimos que existem falhas, né? Não leva em conta o tempo, o dinheiro que você ganha depois, não leva em conta o período das entradas de caixa, não leva em conta, pelo menos no livro, a discussão sobre o desconto, para chegar a um valor do futuro, para chegar em valor presente. Então, esse é o payback, nós discutimos isso na aula passada. Faltou discutir só o critério de decisão que o payback tem, e o critério de decisão, basicamente, é um aceitar ou rejeitar, estabelecendo um payback máximo que a empresa decidir aceitar. Tá? Que é que vocês têm aqui, ó, no livro mesmo que a gente está usando. Então, um critério de decisão do payback é isso, eu estipulo um payback máximo aceitável. Por exemplo, a minha empresa vai aceitar projetos que recuperem até 2 anos. 2, 3, 5, isso é muito subjetivo do analista, da empresa, do setor e do país que você está inserindo. Tem negócios muito longos, então quando você vai fazer investimentos em crédito de carbono, você vai formar uma pequena reserva de mata, demora pelo menos 15 anos para você poder fazer alguma coisa com aquilo ali. Madeira reciclada é a mesma coisa. Então, existem investimentos muito longos ou outros mais curtos, então esse máximo depende do que você quer e do ramo que você atua. Mas, assim, é simples. Se meu payback máximo eu defini que é 3, então, se o payback de algum projeto de investimento for 3, eu posso aceitar. Se for 3 e alguma coisa, eu já rejeito. Se meu olhar for frio, né? E se for menos que 3, ou até 3, você pode aceitar. Tá? Essa é a ideia básica. Existem empresas que definem tempos de payback máximo diferentes de país para país, tá? Porque cada país tem as suas especificações e os seus riscos, mas a gente vai trabalhar nessa perspectiva.
Para retomar um pouco um outro critério, que vocês depois vão ler com calma os paybacks, como é que ele faz o cálculo, tudo direitinho. O livro não apresenta, esse livro do Gitman não apresenta o payback descontado. A gente vai lembrar disso em alguns exemplos, que você pega o valor futuro, traz para o valor presente e faz o cálculo do payback ano a ano, tá? Vamos lembrar um pouco do valor presente líquido para fechar esse tripé, payback, VPL e taxa interna de retorno, tá? Bom, diferença básica do payback para o VPL é que o VPL dá uma resposta em unidades monetárias, em dinheiro. Então, você vai discutir e toda a mecânica do VPL está nessa fórmula aqui, que ninguém vai fazer essa fórmula aqui na mão, mas pode fazer com alguma ferramenta em relação a HP, Excel, algum site que você pode usar também. Mas, em linhas gerais, o que significa isso aqui? Esse FCO é fluxo de caixa zero, que é o investimento inicial. Esse FCT é o fluxo de caixa ao longo dos períodos, T's, né, os tempos. E esse indicador aqui embaixo, que quem usa HP não usa, porque isso aqui é um cálculo manual, ele é um fator de desconto para cada ano. Então, se eu vou descontar um ano, eu vou usar um fator I, 1 mais R elevado a 1, 2 elevado a 2, e assim sucessivamente, tá? Mas isso o HP faz para vocês. Então, se esse resultado aqui for positivo, o que isso indica? Que esse membro, antes do sinal de menos, que representa os ganhos, ele é maior que o membro depois do sinal de menos, que representa o gasto. Então, ganhos menos gasto, VPL positivo. Ganho mais que gasta, o negócio é viável. Se dá igual a zero, você tem a igualdade entre ganhos e gastos. Lembrando que os ganhos você descontou para o valor presente, mas dá um VPL zero. Então, em termos financeiros, tanto faz você investir ou não, você vai ganhar nada. E se der negativo, significa que você vai ganhar menos do que você vai investir. Então, não tem muito segredo em relação ao payback. E o critério de decisão, ele é bem simples, né? Vou abrir um Excel para a gente fazer alguns exemplos aqui, lembrar, mas se o VPL for maior que zero, você aceita o projeto. Se o VPL for menor que zero, você vai rejeitar o projeto. Então, basicamente, essa é a função básica de você avaliar um payback e um VPL. Vou pegar a série padrão aqui do livro para a gente discutir algumas formas de cálculo diferentes, para vocês lembrarem um pouco, depois quem não lembrar ainda, eu explico de novo, tá? Vou fazer minha HP aqui, já volto para vocês lá. Aqui. Já vou mostrar e já vamos discutir a falha que existe entre o VPL e a TIR, tá? Já vamos adiantar um pouco essa parte. Então, 42 e 14, 5 anos é um projeto, já mudo para o Excel. 42, 14. Quarenta e cinco é o outro. Aqui vai ser 28. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá, gente. Ó. A gente vai usar uma taxa básica. Deixa eu olhar para o Excel agora. Para a gente discutir isso aqui. Aqui, ó. Então, temos dois projetos aqui de investimentos. Então, menos aqui.
aqui. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Vamos supor, pessoal, que a minha taxa de desconto é 10%, tá? Essa taxa é o CMPC, depois a gente vai discutir o que significa isso, mas, por enquanto, essa taxa vai ser dada para vocês, vai ser oferecida. Bom, o que significa isso? O VPL é uma razão muito simples. Se eu colocar aqui no Excel, eu vou fazer passo a passo para vocês lembrarem um pouco. Então, eu vou colocar aqui os períodos. Vou colocar uma taxa. Vou colocar 10%. E eu vou fazer o que vocês já tinham visto há muito tempo, que é trazer para valor presente. Porque esse 14 aqui, ele vai entrar daqui um ano. Daqui 2 anos, 3, 4 e 5 anos, tá? Eu faço assim, ó, menos valor presente, abro parênteses, coloco a taxa, ponto e vírgula, depois vou para HP. Período, primeiro período. Eu não tenho nenhum pagamento entre o período, é só um pagamento é zero. Valor futuro, que é o... peraí, perdi. Menos VP, taxa, ponto e vírgula, período, ponto e vírgula, zero, ponto e vírgula, valor futuro. Então, fecho, eu descontei o 14 e ele vale hoje 12.727,27 a 10%. Eu faço a mesma coisa para os outros anos, então desconto cada ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos, e eu tenho nessa coluna aqui, ó, o somatório das entradas de caixa. Se eu somar isso aqui, eu vou ganhar 53.071. Então, esse é o ganho que eu tenho nesse projeto em dinheiro, em valor de hoje, descontado a 10%. Tá? Bom, não dá para saber se é viável ainda, porque eu não fiz o cálculo aqui para vocês do desconto do investimento. Se eu investir R$42.000, eu vou colocar aqui o valor e eu faço um menos o outro. Então, 53 menos 42, eu tenho 11. Então, esse 11 é o meu VPL, tá? O 53 é o somatório. Cadê o somatório aqui? Não tem? Tem mais antigo isso, somatório. Enfim, somatório das entradas de caixa. Aqui meu investimento líquido inicial, meu VPL. Então, positivo. Ah, mas tem que fazer passo a passo no Excel? Não. Você vem aqui colocar mais VPL, abre parênteses, coloca a taxa, que é 10%, ponto e vírgula, pega os valores da série original sem colocar o investimento inicial, fecha, mais o investimento, 11 mil. Então, o VPL positivo, o projeto é viável. Beleza? Se eu tenho mais de um projeto, eu tenho que fazer a avaliação dos diversos VPLs para ver quem é mais viável. Então, se eu pegar toda essa fórmula de novo aqui, ó, eu tenho os mesmos anos, eu faço isso aqui, eu encontro, ó, 28 hoje, descontando um ano, vale 25, 12, 2 anos vale 9, e assim por diante. Somo, então eu vou ganhar em valor de hoje 55.924,40, vou investir 45 mil, a sobra é 10. A sobra aqui é 10, a sobra aqui é 11. Então, os dois projetos são viáveis, mas, de certa forma, o primeiro projeto, a 10%, deixa eu colocar um do lado do outro aqui, ó, ele é mais viável que o primeiro projeto. Ó, aqui, aqui, aqui.
Tudo bem? Se eu calcular esse VPL aqui direto também, ó, eu tenho que VPL é 10 mil, mesmo que encontrei aqui, só que aqui eu faço direto e aqui eu faço direto. Ok? Se eu fosse fazer na HP, vamos para HP um pouquinho. Deixa eu voltar aí para HP, peraí. Vamos voltar e ir para HP. Vamos ir para HP. Alguém lembra para HP? Fizeram a minha máquina. A primeira é 42, né? Qual que é o primeiro projeto? 42 e 14. Então, 42 mil CHS GCF0, que é o ano 0, 14 mil GCFJ. Como são 14 que se repete, o 14 se repete 5 vezes, eu não preciso digitar os 5 de 14, eu vou abreviar. 5GNJ 10 e FNPV. Então, 11.071 é o meu primeiro VPL, o mesmo que vocês encontraram no Excel, só que no HP pode ser um pouco mais rápido, mas deu positivo, então você aceita o projeto. E o outro, como são entradas de caixa diferentes, 28, 12 e 10, 10, eu vou digitar um por um. Zero a minha máquina, então 45 mil CHS GCF0, 28 GCFJ, 12 GCFJ, 10 GCFJ. Posso colocar o 13 aqui para repetir, não vou repetir o 10 para vocês verem como é que faz. 10 mil GCFJ, o terceiro 10 mil GCFJ, taxa 10 IFNPV. 10.924,40 é o mesmo que vocês encontraram lá no outro também. Tá? Voltando para o Excel, a gente vai agora ter que fazer uma análise de qual projeto é melhor em relação à taxa interna, ao VPL, e se tiver dúvida, a gente vai usar também a taxa interna de retorno. Então, olhando aqui, vamos voltar ali. Olhando aqui, a gente pode pensar assim, qual é o melhor projeto em termos de VPL? Então, se eu tenho o primeiro projeto, que é este aqui, e o segundo projeto, que é este aqui, esse projeto aqui tem uma rentabilidade financeira, porque sobra mais dinheiro, 11 mil, aqui tem 10, sobra um pouco menos. Então, se o critério de escolha for exclusivamente o dinheiro que sobra, esse dinheiro é uma sobra maior do que esse aqui. Então, eu escolheria o primeiro projeto, porque sobra mais dinheiro. Mas dá para olhar outros elementos além da sobra? Posso pensar assim, ó. Se alguém tiver outra coisa para pensar, pode me ajudar. O segundo projeto, embora você tenha um valor um pouquinho menor, ó, então se eu pegar o 11 mil e fazer menos o 10, R$146 de diferença, mas aqui tem uma vantagem, ó. No primeiro ano ele tem 28 mil de ganho contra 14, então o dobro. O dinheiro entra 2 vezes mais no começo, depois cai um pouco, mas ele entra mais rápido nos primeiros anos. Esse é um ponto bem importante para levar em conta, embora o segundo projeto ele investe menos que o primeiro, 42 contra 45, e um ganho um pouquinho mais alto. Então, isso são elementos que você pode levar em conta para pensar, poxa, mas no fim das contas, qual projeto eu vou escolher como o melhor projeto, tá? Isso aqui sem levar em conta, por enquanto, os riscos, que a gente ainda não viu como é que faz, mas a gente vai discutir como é que mede. O risco dá para você medir, dá para você mensurar. Olha, o risco pela amplitude, tem um risco maior o projeto A, o B tem menor, e assim a gente vai discutindo essas questões sobre risco. Tá ok? Alguém tem alguma colocação aqui para discutir o VPL, ou já lembraram todo mundo e posso fazer a tia? Vou fazer aqui, ó.
TIR. Bom, aqui significa uma taxa. A TIR é vamos voltar para o livro um pouco. O TIR é uma resposta em porcentagem. Então, a porcentagem interna de retorno desse investimento. Então, a TIR, para ser calculada, não precisa de nenhuma taxa. O VPL tem que ter uma taxa. Se eu mudar o 10% para 12%, muda o VPL. Se eu mudar o 10% para 8%, também muda o VPL. A TIR, ela não depende de nenhuma taxa para ser calculada. Se o projeto não mudar, a configuração do investimento e das entradas de caixa não mudarem, e eu mudar a taxa, a TIR sempre será a mesma. O que muda é a sua avaliação sobre aceitar ou rejeitar, dependendo da taxa de desconto que a empresa tem, ou da taxa mínima de atratividade que você vai colocar como base para avaliar projetos. Tá? Então, ó, o que tem que ficar claro para vocês sobre, agora, o terceiro indicador de investimentos, que é a taxa interna de retorno. Bom, aqui é o VPL, depois vocês vão ler com calma o que significa, ó, tem os desenhos aqui bonitinhos de cada um deles, tudo bem explicado. E a taxa interna de retorno é uma taxa em porcentagem, por isso o nome taxa. Tá? E a forma de decisão sobre a TIR é a seguinte: se a TIR for maior que o custo, que é a taxa que você usou para calcular, como 10%, você aceita o projeto, e se a TIR for menor que o custo, você rejeita o projeto. Bom, entender isso aqui, ou aceitar essas orientações aqui, é fácil você pensar que é correto. Vamos tentar entender o porquê que isso acontece. Então, por que eu aceito uma TIR maior que o custo e por que eu rejeito uma TIR menor que o custo, tá? Para ter essa explicação clara, eu preciso que vocês entendam um pouco qual é a dinâmica que o VPL tem. Aqui, ó. Vamos pensar o seguinte: se eu mudar a taxa, o VPL muda ou não? Ou qual é o comportamento, qual é a orientação do VPL em relação à taxa? Como é que essas duas se comportam? São inversamente proporcionais ou são diretamente proporcionais? Vamos fazer essa simulação aqui, ó. Essa fórmula é a fórmula direta do VPL, que é a mesma daqui, ok? E a taxa que eu coloquei de referência foi esse 10%. Então, se eu mudar a taxa, olhem só nisso aqui, tá? Aqui também vai mudar, mas vai mudar erradamente, porque eu estou mudando só uma taxa. Então, olhem só nesse azul aqui. Então, se eu aumentar para 15%, o VPL vai diminuir. Tá? Concorda? Ó. Se eu colocar 10 de novo, ele vai ser 11. Se eu colocar 15, o desconto é maior, sobra menos. 4. Então, conforme eu aumento a taxa, o VPL diminui. Se eu colocar 17 aqui, diminui mais um pouco. Se eu colocar 20 aqui, primeira taxa, ficou negativo. Então, notem comigo, o VPL é dependente da taxa de desconto que você usa. Se eu aumento a taxa, o desconto aumenta, o VPL diminui. Se eu diminuo o VPL, se eu colocar aqui 0,5%, o VPL aumenta para 18 mil. Tá? Mas pensem comigo, ó. Se eu continuar aumentando o VPL, como a gente já fez, colocar 15, diminuiu. Se eu colocar 17, diminuiu mais. 17, diminuiu mais um pouquinho. Ó. Se eu colocar 19, diminuiu mais um pouquinho. Se eu colocar 20, ele vai ficar negativo. Ó. Então, a primeira pergunta é a seguinte: será que se eu fizesse uma mudança no VPL mais curtinha, ao invés de mudar de 1 em 1, colocar de meio em meio, eu acharia um valor que ficasse próximo de zero. Se eu colocasse 19 aqui, ó, se eu colocar 19 aqui,
alto ainda. Se eu colocar 19,999, negativo. Se eu colocar 19 e tirar um 9, ó, diminui um pouquinho. Se eu tirar mais um outro, acho que não vou fazer assim, se eu tirar mais um 9, 39, ó. Se eu colocar um 9 e um 2, não, foi muito. Se eu colocar um 9 e um 1, como é que eu vou fazer? Então, certamente existe uma taxa que exatamente zeraria o VPL. Concordam comigo? Essa taxa que zera o VPL, basicamente, é a TIR. Então, se eu calcular a TIR aqui, ó, mais TIR, abro o parêntese e pego a série completa, sem desconto até o último ano, eu encontro que a TIR é, aumentar as casas aqui, ó, 19,86%. A TIR é isso aqui. Tá? Continua, né? Eu não vou zerar, mas continua. E se eu colocar essa taxa aqui, ó, o VPL vai dar zero. Então, ou seja, quem é a taxa interna de retorno? Tire a taxa que faz o VPL ficar zero. Ok? Isso é uma explicação ou uma conclusão matemática. A taxa interna de retorno iguala as entradas de caixa descontadas com o investimento inicial. Por isso que o VPL vai ficar igual a zero. Tá? Para esse projeto aqui, a TIR é 19,86%. Então, ele zera a 19,86%. Tá? Para esse projeto aqui, gente, o VPE, a TIR vai ser 21,65%. Então, como a TIR é maior que a taxa, que é 10%, o VPL, o projeto é viável nos dois casos. E por que você aceita uma TIR maior que a taxa? Porque eu tenho uma garantia que quando a TIR é maior que a taxa, o VPL vai ser positivo. Concordam? VPL maior, a TIR maior que a taxa é 10, ele é positivo. Quando eu mudar para uma taxa maior que a TIR, eu tenho certeza absoluta, ou melhor, eu tenho certeza que esse VPL vai ficar negativo. Se eu colocar 20% aqui, meu VPL vai ficar negativo, porque o ponto de equilíbrio é justamente a taxa interna de retorno. Por isso que você aceita a TIR maior que a taxa. Tá? Agora pensem comigo uma coisa, ó, eu preciso escolher o melhor projeto. Então, o melhor projeto em relação ao VPL é o primeiro projeto, mas o melhor projeto em relação à TIR é o segundo projeto, porque a TIR mais alta é uma rentabilidade mais alta. E aí a gente está num impasse, né? Qual é o melhor projeto? O projeto do 42 ou do 45? Alguém tem uma dica para resolver essa parada? Or not? Deixa eu ver quem está aqui. Hoje tem pouquinha gente, né? São só 3 peoples. 4 peoples. Como é que eu resolvo quando existe um conflito entre o VPL e TIR? Então, conflitos entre VPL e TIR sempre existirão. Ou melhor, sempre não. Podem existir. VPL e TIR sempre indicam a mesma coisa sobre viabilidade. Ou seja, se o VPL diz que o projeto é viável, a TIR também vai dizer que o projeto também é viável e o payback também vai dizer que é viável. Eu nunca tenho ou nunca terei uma avaliação conflitante do tipo, pelo VPL o projeto é viável e pela TIR não, isso não existe. Tá? Sempre na mesma direção. O que pode acontecer é um conflito entre qual é o melhor, o VPL ou a taxa interna de retorno. Bom, quando isso acontece, e se eu for fazer uma explicação, isso aqui é a explicação da TIR, tá? Depois vamos ver com calma o que significa. Mas quando eu tenho um conflito como esse, eu preciso fazer um gráfico, que é isso aqui, ó. Então, esse gráfico, que depois a gente vai ver como é que constrói, ele explica como, ou ele dá a resposta de como eu vou avaliar dois projetos desse tipo quando eu tenho situações conflitantes entre VPL e TIR.
Alguém chamou? Deixa eu ver. Não estou compartilhando a tela. Isso é muito importante eu compartilhar. Estou agora? Acho que estou, né? Eu não consigo ver mais o chat. Apareceu. Ô, garoto, beleza. Então, gente, ó, eu tenho que construir este gráfico. Eu posso ter a mesma resposta sem o gráfico, a gente já vai ver como, mas o gráfico me mostra o seguinte, que existe um ponto, uma taxa, né, em que as duas linhas dos dois projetos se igualam, e essa taxa é 10,7%. Ou seja, se eu tenho um gráfico que é na horizontal a taxa e na vertical o VPL, a essa taxa, tanto o VPL do projeto A quanto do projeto B são exatamente iguais. Ah, mas qual é a melhor? Depende. Se eu uso uma taxa menor que 10,7, o projeto A ele tem um VPL mais alto. Se eu pego uma taxa próxima de 5%, por exemplo, e eu rebato aqui, ó, o B está próximo do 20, né, ó, e o A está um pouquinho maior. Então, certamente, o projeto A tem um VPL mais alto. E a gente vai testar no Excel, hein? Vamos anotando aí as taxas que eu usei, ó. Vamos ficar voltando. O que eu falei para vocês agora? Que a 5%, o VPL A é mais alto. Eu posso ver no gráfico aqui. Ah, e se eu pegasse uma taxa perto dos 15, o projeto B tem uma linha mais alta. Então, se eu pegar um 15%, o B é mais alto. E se eu pegar 10,7 alguma coisa, são iguais. Então, como é que eu avalio? Se a minha taxa for até 10, eu escolho A, 10,7. Se ela for maior que 10,7, eu escolho B. E a minha taxa no exercício é 10%. Então, voltando ao Excel, deixa eu compartilhar de novo para garantir que vocês estão vendo o Excel. Voltando no Excel, eu falei que é 10%, o projeto A é melhor. A 10%, o A tem 11 mil, e a 10%, o segundo, ou o B, tem 10, então o primeiro é melhor. Falei para vocês que a 5%, vamos colocar um 5 aqui na primeira taxa, o A ainda é mais alto. Se eu colocar 0,5 aqui, 18. Se eu colocar 0,5 aqui, para mudar só no azul, ó, mudando só o azul, não mesmo azul, aqui. O A continua sendo mais alto, o primeiro projeto. Mas se eu colocar 15, porque ele ultrapassa os 10,7, se eu colocar 15% aqui, ó, 15% aqui, e 15% aqui, o PPL segundo é mais alto. Então, depende da taxa que você usa. Neste nosso caso, como a minha taxa é 10%, eu vou escolher sempre o projeto A. Tá? Mas se eu quisesse achar aquele ponto de interseção sem fazer o gráfico, eu faço assim, uma das técnicas é a seguinte, ó. Eu pego os dois projetos, uma continha bem aqui para vocês, no seu estado original, e vou calcular TIR das diferenças. Se eu pegar esse projeto, essa série, menos essa, vai dar um valor. Se eu pegar cada série dessa aqui, vai dar outros valores. Se eu calcular TIR aqui, ó, vou TIR e pegar isso aqui, vai dar, aumentando as casas, botar em porcentagem, aumentando as casas, dá 10, lá estava 10,7, aqui está 10,7, porque no arredondei 72. E eu falei para vocês que a essa taxa aqui, os dois VPL são iguais. Então, se eu pegar essa taxa aqui, ó, aqui, o VPL é 11, 10.111. E se eu pegar essa taxa também, ó, que é a minha tia, 10.111,59.
Tá? Então, isso é assim que vocês vão ler o gráfico de VPL e escolher o melhor projeto. Mas como o que manda aqui é 10%, né, gente? O que manda aqui é 10%. Deixa eu botar o 10 aqui. 10 aqui. E botar o 10 aqui. E se eu tivesse que escolher, eu escolheria o primeiro projeto pelo VPL mais alto. Tá? Não quer dizer que ele é o melhor projeto de modo incontestável, porque eu posso olhar de outra maneira e descobrir que não é viável. Então, ele não é tão bom quanto o outro, porque o B investe, tem mais ganhos logo no primeiro ano. Mas é um critério de escolha de cada um dos analistas. Tudo bem? Tem alguma pergunta disso aqui de agora? Vou olhar para você. Professor, Oi. existe casos dessa análise que podem ter a taxa, por exemplo, o senhor colocou 10% na taxa lá. Existe exemplos da taxa mudar por ano? Existe. A gente vai ver um pouco mais para frente, mas só para adiantar para vocês. Isso se chama taxa ajustada ao risco. Que eu posso pensar assim, digamos que você tem uma perspectiva que no seu país, o Brasil, por exemplo, vamos pensar que no Brasil, o ano que vem, pode ser que estejamos num ambiente um pouco mais instável por conta das eleições, polarização e assim por diante. Então, você pode pensar assim, olha, vou calcular um VPL, mas no primeiro ano, que seria esse ano, eu vou colocar 10, que é a taxa da empresa. Não vou colocar 10, não é que eu estou inventando 10, tá? A empresa calcula a taxa dela. Mas no ano que vem, eu vou colocar 11, porque tem um componente de risco um pouco mais alto, que eu quero, então, ajustar a taxa do segundo ano a esse risco. Então, dá para você fazer, e você está colocando um refinamento na sua análise em ambientes com alguma instabilidade que justifiquem isso. Eu não posso colocar numa situação que não justifica. Vou colocar só para ficar mais... Não. Se não justificar, você não vai fazer essa questão, mas dá sim para você fazer isso. Ah, entendi. Aí eu queria saber como é que, exatamente isso, como é que ficaria essa questão do cálculo da TIR, se tem um exemplo que mostra como seria a análise diante desse projeto. O cálculo da TIR, ela não muda se você mudar a taxa. Uhum. Lembra? Ó, Ah, sim, o VPL que muda, no é caso, que que muda. Então, para você influencia. calcular o VPL a essa taxa, eu preciso fazer ano a ano. Sim. Porque eu não consigo fazer no HP, por exemplo, ou no Excel, nessa fórmula direta que eu usei aqui, ó. Se bem que a TIR não muda, mas não consigo calcular aqui no direto, ó, taxas que mudam. Uhum. Tá? Eu faria ano a ano. A sua pergunta é bem interessante em ambientes como o Brasil de agora, que tem algumas instabilidades para ser resolvidas. Ah, entendi. Tá? Mas dá. Também tem outra coisa que a gente vai ver lá um pouquinho mais para frente, chama TIR modificada. Porque a TIR normal, ela supõe que você reinveste os ganhos à própria TIR. Por exemplo, ó, eu tenho ganhos ao longo dos anos. Ó. Então, eu posso investir cada ano desse depois que passou, ou reinvestir. E nesse cálculo de TIR aqui, ele supõe que você reinveste a própria TIR, que seria quase 20%. Mas a pergunta é a seguinte, mas se eu não conseguir reinvestir a 19%? O país ele paga no máximo 15%. Você vai calcular a TIR por intervalos, que é chamada TIR modificada. Então, é um outro refinamento da análise de viabilidade. Ela não muda assim, se você tem um projeto viável na TIR normal, né, na TIR básica, ele não vai se tornar inviável pela TIR modificada, mas você tem um refinamento um pouco mais apurado se você for comparar com outro projeto para escolher realmente o melhor, isso então faz alguma diferença em ter uma análise mais apurada. Uhum. Mas a gente vai ver um pouco mais para frente. Professor, Diga. trazendo para o
para um olhar, é porque aqui a gente fala de uma empresa, né? Geralmente um projeto interno, aí a gente tem as entradas de caixa, mas falando como se fosse investimento. Isso que você explicou da TIR modificada seria eu investir numa ação e reinvestir os dividendos, porque daí a rentabilidade dela é exponencializada? Você pode ter a possibilidade de reinvestir a uma taxa diferente da TIR, mais alta ou mais baixa. Aí depende da condição do seu investimento, da sua condição enquanto analista, ou da condição do país mesmo. Mas, assim, você não dá para garantir que você reinveste tudo a própria TIR. Então, por isso que você faz o cálculo modificado. Esse exemplo ilustra bem isso. Você pode reinvestir os ganhos de dividendos e conseguir, eu vou investir em outra ação que está pagando mais que essa. Então, você ganha mais que a própria TIR. Ou não tem mais ações que pagam tanto quanto essa pagou, então vou investir um pouco menos. E aí vai embora. Beleza? Entendi, legal. Mais alguma? Posso seguir? Tá. Então, a gente viu, assim, em pouco tempo, porque foi mais uma revisão da matemática, todo o capítulo 8 e 9, somando a aula passada com essa. Então, o último assunto do 9 é essa parte da relação conflituosa que pode existir entre VPL e TIR, que você resolve com o gráfico ou calculando esse é o chamado ponto de interseção de Fisher, tá? Que você pode encontrar tanto pelo cálculo das diferenças da TIR, quanto isso aqui a gente vai ver depois, a taxa de reinvestimento diferente. Vocês estão vendo no livro ou eu estou vendo no Excel? Nenhum dos dois. Como assim? Que lástima, hein? Vamos lá no livro. Tá. A gente vai ver depois isso aqui, ó. Eu quero explicar uma coisa antes, mas isso aqui é uma TIR modificada, taxas de reinvestimentos diferentes, tá? A gente já vai chegar lá. Quero explicar um pouquinho do 11 para fechar essa parte de análise. A gente vai voltar para cá logo, logo. Eu já fazer alguns exercícios também na semana que vem. Aqui, 10. Esse capítulo 10, gente, é uma sequência das técnicas de análise, porque ele traz duas variáveis interessantes para a gente discutir. Primeiro é o risco. Então, assim, todo mundo sabe que qualquer investimento tem risco. Risco maior ou menor. Agora, quando você fala maior ou menor, a gente tem que pensar o seguinte, mas quanto maior, né? Quanto? E como é que eu sei que um é maior que o outro? Como é que eu sei, se eu não dissesse os nomes para vocês, que a poupança tem um risco menor que o investimento em ações? Como é que eu sei disso? Bom, vou tentar achar um exemplo aqui de gráfico para vocês, tá? Mas vão conversando comigo aí. Estou num gráfico, estou num site agora, já vou estar no site. Deixa eu pegar as cotações aqui. Peraí. Mais tarde eu quero isso. Petrobras. É a Magalu aqui. Estou vendo minha página ou não? Sim, professor, dá para ver. Olha o gráfico da Magalu. Tá? Aqui. Esse gráfico aqui, ó, é um gráfico mais antigo, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Esse aqui, ó, essa linha azul é uma linha de um fundo de ações. E essa linha
vermelha é poupança. Que lá, anos 2001, 2004, assim por diante. Qual é a principal diferença, além desse ser mais alto e ser maior, dessa linha azul para a linha vermelha, que caracterizaria o maior risco profundo de ações? Alguém chuta aí. Uhum. Ajuda aí, Luan. Eduarda, quem que está aqui? Eu nem vi. Oi, professor. O que caracteriza, além do ser mais alto e mais baixo, fundos de ações e poupança, em termos de risco? Qual é o elemento que você pode dizer assim, ó, puxa, é por conta disso que você conclui que o fundo é mais arriscado que a poupança? Não estou dizendo que é mais rentável, estou no risco primeiro. Sim. O risco da... Bom, tem os riscos lá que predominam. Acho que o maior deles é a volatilidade das ações, porque ela é renda variável, então, diferente da poupança e o CDI, que é uma renda fixa, ou seja, você já sabe a rentabilidade dela no momento da contratação, se é boa ou se é ruim. Não vem ao caso, mas você sabe, ela é fixa, e a ação é renda variável, então você pode perder tudo que você colocou, porque ela tem marcações a mercado, ela vai de acordo com com a expectativa do mercado em relação àquela ação ou das ações que compõem aquele fundo que o gestor administra e você comprou. Né? Acho que o maior risco seria esse. Tem também outros riscos, como risco de crédito, risco de mercado, risco sistêmico, mas em especial é esse, é a oscilação. Isso. Na realidade, você colocou a palavra-chave no gráfico, que é oscilação. Na realidade, uma medida, que é a principal que a gente vai ver agora, de risco, é a que a gente vai chamar de amplitude, ou oscilação, ou variação, ou variabilidade dos retornos. Então, aqui, independente que o fundo ele ganhou mais, ele tem mais variabilidade da linha, ele muda mais intensamente que a poupança, que é quase uma reta. Mas como é que eu vou medir a variabilidade? Como é que eu vou medir essa amplitude? Amplitude é a diferença entre o menor e o maior valor dessa série. Então, se eu pegar um gráfico mais limpo aqui, ó, como é que eu vou calcular a amplitude deste gráfico? Eu pegaria esse ponto, ó, que é o mais baixo, coincidentemente é o começo, mas é o ponto mais baixo, e pego este ponto que é o mais alto. Ó, e vejo a diferença que dá deste ponto para este aqui embaixo, para ficar mais fácil a linha. Então, essa diferença, essa linha aqui, ó, seria o tamanho da minha amplitude. E se eu voltar para a poupança, qual é a amplitude da poupança? É quase zero, eu tenho que pegar o menor valor que está aqui embaixo e o maior que está aqui em cima. Então, como é muito pouco, tem muito pouco de variação, a amplitude, a variabilidade é menor. E quanto menor o cálculo da amplitude, menos risco o projeto tem, quanto maior for a amplitude, mais risco esse projeto tem. Então, voltando ao livro, a primeira medida de risco que vocês têm chama-se amplitude. Tá? E esse risco, como o Luan explicou, os vários tipos de riscos e tal, no nosso caso, e em qualquer caso de investimentos, o risco acontece mais intensamente nas entradas de caixa, ou nos retornos que esse investimento gera, ou, no nosso caso, gerará para o negócio. Tá? Então, essa é a diferença básica, e esse é o processo de cálculo para calcular riscos. Tá? Aqui é só colocar um gráfico para vocês verem como é que funciona. Depois eu volto aqui. Aqui, ó. Isso aqui eu posso calcular a amplitude tanto das entradas de caixa, ó,
quanto do VPL, dá na mesma. A amplitude do projeto A é o seguinte: eu tenho uma perspectiva pessimista e otimista. O pessimista seria o mais baixo e o otimista o mais alto. Então, a variação qual é? 1.000 unidades, 1.000 pontos ou 1.000 unidades monetárias. 1.000, porque a diferença entre 1.500 e 2.500 é 1.000. Nesse caso aqui, a amplitude é entre 0 para o pessimista e 4.000 para o otimista, logo a amplitude aqui vai ser R$ 4.000. Ok? Então, qual é o mais arriscado? Como a amplitude é maior no projeto B, ele é mais arriscado. Até porque eu tenho, na perspectiva pessimista, ganhar 0. Então, certamente é negativo o meu VPL. Tá? Notem que tem aqui, gente, ó, 3 situações, ó, pessimista, mais provável e otimista. O que significa isso aqui? Isso aqui significa os cenários que você pode fazer para fazer previsão. Tá? Então, assim, uma outra maneira de você uma maneira que você tem para lidar com o risco é o cálculo de cenários. Uma para você calcular o risco, o tamanho do risco, é o cálculo das amplitudes. Tá? E se eu fosse calcular aqui para o VPL, eu tenho não o mesmo valor de amplitude, porque eu tenho outra grandeza, mas a mesma orientação. Então, ó, nota que o projeto B, ele tem a possibilidade de ter 0 de entrada de caixa. Logo, ele vai ficar negativo. Então, se o meu cenário for acontecer como pessimista, vou perder dinheiro. Tá? Mas qual é a amplitude aqui do projeto B? É de menos 10 para 20, então são 30.000 pontos, ou 30.000 unidades monetárias. E a amplitude do projeto A é mais positivo para positivo, é 7.000. Então, qual é o mais arriscado? O B. Por que é mais arriscado? Porque eu posso tanto ganhar 20.000, que é o dobro do ganho do A na perspectiva otimista, quanto eu posso perder 10.000, enquanto o A não perde nada em nenhum dos cenários. Ele pode ganhar menos, mas não perde nada em nenhum dos 3 cenários. Isso é cálculo de amplitude. Tá? Se você tivesse um gráfico como esse, a amplitude é a mesma coisa. Eu pego a diferença, né, do menor e do maior. Então, se eu tivesse um sino, mas imagine que eu tenho mais achatado, né, as pernas mais fechadinhas, eu teria uma amplitude menor. Se eu tenho as pernas mais largas, eu tenho amplitude maior, o que caracterizaria mais riscos. Tá? Aqui mais riscos ainda. Ok? Então, você tem uma forma de calcular no gráfico, como a gente viu lá na hora, no site, agora, e o cálculo da amplitude formal, um valor monetário, né? Eu estou calculando e dando uma grandeza para essa amplitude. A amplitude, basicamente, é isso que vocês têm que saber. Uma outra coisa que vocês têm que saber é uma outra unidade de risco, que é o tal do ponto de equilíbrio, tá? Que é uma outra abordagem de você lidar com o risco. Então, essa é a segunda. Então, ó, o que vocês viram até agora? Que existe risco para investimentos. Qualquer investimento que você vai avaliar, existe risco. E que risco é esse? De não dar certo, de você perder dinheiro. E existe uma forma de você calcular o risco, ou algumas, vocês viram por enquanto uma, que é o cálculo da amplitude. Sabendo que os riscos existem, vamos discutir formas de você lidar com o risco. O que é lidar com o risco? Você não vai conseguir reduzir, ou melhor, você não vai conseguir zerar, mas ou vai reduzir, ou vai conviver com o risco no seguinte sentido. Eu sei que eu estou incorrendo em riscos mais altos, mas o ganho potencial também aumenta. Então, eu estou buscando esse ganho potencial mais alto, e por isso eu vou correr, ou eu aceito correr um risco um pouco mais alto, tá? Risco e retorno é um pouco essa perspectiva. Você
Você não busca correr mais riscos de modo direto. Você busca a possibilidade de ganhar mais dinheiro e aceita correr um risco mais alto. Da mesma maneira, quem é conservador não busca, em nenhuma hipótese, ganhar menos. Você busca segurança no investimento e a consequência disso é um ganho potencial mais alto, tá? Bom, agora uma abordagem para você lidar com risco é a chamada entrada de caixa de equilíbrio, que é essa aqui. Então, e na HP é a função PMT, já a gente vai calcular. Que é o seguinte, ó, notem que eu tenho um caso de um exemplo, que é o seguinte, eu tenho uma empresa e eu posso fazer 2 projetos, ou avaliar 2 projetos, o A e o B. Cada um eu vou investir R$ 10.000. Cada um tem 15 anos de vida útil. E a pergunta é a seguinte, quanto que eu preciso ganhar, pelo menos, nesses anos todos, para o meu projeto ser viável? Que é um VPL igual a 0. Então, eu não quero encontrar o VPL, eu quero encontrar o máximo o mínimo que eu preciso ganhar para ter um VPL igual a 0. Porque se eu ganhar dali para lá, eu sei que meu VPL vai ser positivo. Desculpa, vai ser positivo. Então, aqui, gente, eu vou calcular dessa maneira aqui, ó, que é achar a função PMT. Vou lá para HP, mas vou anotar os dados aqui, ó. Eu tenho 10%, eu tenho 15 anos, e eu tenho 10.000 de investimento. Indo para HP. Estão vendo meu HP aí? Então, né? Como é que eu vou calcular o meu equilíbrio? Vou colocar assim, ó, eu quero que o meu VPL seja igual à entrada de caixa, que é 10.000. Então, 10.000 não sabe o que eu estou fazendo? CHS, PV, o meu presente, 15N, que é o 15 anos, e a taxa é 10 e bato no PMT. Então, 1.314,74. Se eu montar um projeto, vou fazer um teste, vou aumentar uma casa aqui. Vou anotar 1.314,7378. Em tese, se eu montar esse projeto aqui, gente, vamos lá para o Excel agora. Você entender? Se eu pegar menos R$ 10.000, se eu pegar 1, 2, deixa eu só marcar 15 aqui para não me perder. 15. Se eu ganhar 1.314,73, 78, 78, aqui. Quanto vai ser meu VPL nesse caso? Se minha taxa é 10%, tem que ser muito pertinho de zero, porque esse é o ponto de equilíbrio que eu encontrei, só arredondei um pouquinho porque eu não consigo saber na HP inteira. Por exemplo, mais VPL, parênteses, taxa, ponto e vírgula, a minha série, fecho parênteses, mais meu 10.000. Então, o que a gente encontrou? Entrada de caixa de equilíbrio. A pergunta é, no que essa informação é útil para a sua análise? O projeto A, fiz uma estimativa, tem 100% de chance de eu ganhar pelo menos 1.315. O projeto B tem 65% de chance de você ganhar pelo menos 1.315. Qual é mais arriscado, A ou B? O B. O B, porque o B eu tenho alguma chance de ter um VPL negativo.
O A, como o 1315 é o mínimo para empatar, eu tenho 100% de chance de ter pelo menos isso, eu não terei nunca, nessas condições, um VPL negativo para o projeto A, o que indica que ele não é inviável a 10% nessas condições. Tá? Agora que vocês pensam um casinho comigo aqui, ó, num exercício, quer ver? Aqui, gente, ó. Depois eu mostro para você. Eu mostro o quadro. Vamos exercitar essa ideia de ponto de equilíbrio. Eu tenho dois projetos, X e o Y. Vou anotar para não esquecer. O X, eu vou investir 30 mil reais. X. O Y, 40 mil reais. São unidades de 5 anos. 5 anos. As entradas de caixa são 10 mil do X e 15 mil do Y. E o meu custo é 15%. A pergunta é encontrar o VPL do projeto, calcular o break-even, depois ver a tabela C aí. Tem que pensar 10 minutos ou quer que eu faça junto com vocês? Dá uns 5 minutinhos 5 para minutinhos. montar a tabelinha? 22 e 7, daqui 5 minutos eu volto. 27, 8, 9, 10, 22 e 12. Vou só tirar meu som aqui, não atrapalhar vocês, já volto aqui nessa tela.
Professor, você pode só mostrar aquela tabela que você usou para fazer a entrada de caixa break-even, né? Cálculo? Vou mostrar Isso. já. Só para eu ver como que você fez lá na tabela. Minha Para achar. tabela não tem a fórmula, vou te mostrar, peraí. Página 418. Você quer saber a fórmula? Isso. Ah, na HP? No Excel mesmo. Ou você só dividiu pela quantidade de períodos? Não, eu achei o PMT na HP. O Excel você vai achar o PGTMO. PGTO. PGTO. É 15% a taxa? Isso. Aí. Esse é o PGTO. Do projeto X, você fala? Esse é o do X, estou fazendo o Y agora. Vou só botar o menos aqui para ficar menos. Ó, na fórmula tá. O primeiro é a taxa, então é o 0,15. Número de períodos é 5. O valor presente é o menos 30 mil. Você está vendo o que? O Excel não? O que você está vendo agora? Isso, estou vendo Excel. Então, 15%, ponto e vírgula, períodos são 5 anos, ponto e vírgula, valor presente aqui é o ILI, 40 mil, fecha parênteses e fecha. Ah, não precisa colocar o VF ali. Eu estava colocando as entradas como VF, por isso que não estava dando certo. Não, porque nesse caso, você não pode misturar. Aqui você quer achar uma coisa que não existe, é o mínimo que eu tenho que ganhar. A empresa vai ganhar 10, não vai? Sim. O X vai ganhar 10, mas o mínimo é 8, então eu posso garantir que o projeto é viável. O Y, o mínimo que ela tem que ganhar é 11, quase 12. Mas ela espera ganhar 15, então os dois projetos são viáveis. Beleza. Consegui calcular. Vamos fazer esse rapidinho ali, depois a gente vai fazer com detalhes nos dois modelos. Então, isso aqui, gente, é a entrada de equilíbrio de cada projeto, X e Y. X, vou anotar aqui, 8.949,47. O Y, 11.932,62. Tá? Não vamos nem calcular o VPL por enquanto, só para a gente discutir risco lá no exercício. O VPL a gente já não vai calcular agora, mas assim, eu posso dizer que os dois são aceitáveis sem calcular nenhum VPL? Posso ou não posso? Posso. Sim, porque as entradas estimadas são maiores do que o Que ponto de equilíbrio. Isso. O X, 8.950, mais ou menos, vou ganhar 10, espero ganhar 10. O Y, 11, quase 12, espero ganhar 15. Então, os dois são aceitáveis. O B, para encontrar o equilíbrio, a gente já encontrou, né? 8.949,47 para o X. No Excel, PGTO. No HP, o PMT. 11.992,62 para o Y. Vamos olhar agora as porcentagens para ver como é que vocês avaliam essas porcentagens aqui. Ó. Essa tabela, gente, na realidade, seria uma estimativa das possibilidades de ocorrência de cada intervalo das entradas de caixa para os dois projetos. Então, por exemplo, qual é a chance do projeto X, ao invés de ganhar 10 mil, que é a expectativa, ganhar entre 0 e 5 mil? 0%. Então, não vai ganhar
menos de R$ 5.000 por mês. O X. O Y pode ganhar entre 0 e 5.000. Tem 5% de chance aqui. E assim vai. Então, vamos pensar assim, ó. Letra C. Vamos trabalhar com risco. Ó. Qual a probabilidade que cada projeto atinja a entrada de caixa de equilíbrio? Ó, o X é 8.900 e pouco, tá aqui, não tá? Então, o X tem 60% de chance de atingir o equilíbrio. O Y, o equilíbrio é 11.900, então está na linha de baixo. Ele tem 25% de chance, o Y, de ganhar o equilíbrio. Qual é mais arriscado, o X ou o Y, por essa pergunta? Pela estimativa, o Y é mais arriscado, Porque porque ele tem 25% de chance. percentualmente é mais baixa a chance dele bater o ponto de equilíbrio. Isso. Professor, bom, eu ia falar agora também que se a gente for ver nesse sentido, mas se a gente pegasse a porcentagem do que ultrapassa, ó, ele chega até 25 mais 20 mais 15 mais 10, né? Na amostra ele teria ali 45, 70% de chance de passar, de bater. Isso. Que aí também já pensou numa coisa além, que é o seguinte: bom, mas se o Y ele é mais arriscado, qual é a compensação que ele tem para ocorrer mais riscos? Aí vem aqui para baixo, ó. Se você for em intervalos de entradas de caixa maiores, vamos logo para as duas últimas, ó. Ganhar 15 a 20 ou acima de 20, o X não tem chance. Então, ele tem um limite de até 15.000, não é? De ganho. O Y não, ele pode ganhar acima de 20.000, tem 10% de chance de ganhar acima de 20.000. Então, o que daria um VPL muito mais alto. Tá? Agora, em contrapartida, se eu tenho mais chance de ganhar dinheiro aqui, eu tenho também mais de perder, ó. Porque o projeto Y, ele tem 30% de chance de ser negativo, porque ele está nessa linha de baixo, né? Então, 20, 30. O X tem 10% de chance de ser negativo. Então, é a mesma história de risco e retorno. Enquanto um tem mais possibilidade de ganho, que é o projeto Y, ele também tem mais riscos. E enquanto o X tem menos possibilidade de perder dinheiro, ele tem menos ganhos. Então, nota que a gente está conseguindo, por essa perspectiva, esse é só um primeiro exemplo mais leve, começar a medir, neste caso, possibilidades de ocorrência, mais ou menos chance de um ou outro ocorrer, mas também as possibilidades de ganho. Então, eu consigo aliar ganho alto e retorno, risco alto, com possibilidade de ganho alto que compensa o risco alto, e ganho mais baixo, que justifica um retorno, justifica um risco mais baixo. Ganho mais baixo, segurança, justifica isso aí. Então, note que a gente está fazendo uma análise um pouco mais apurada, que não é só calcular o VPL, pá, né, VPL positivo, aceito. Não, tem que discutir qual é a chance de ocorrência, qual o mínimo que eu tenho que ter para empatar, se tem alguma possibilidade de perder dinheiro. Então, existem vários fatores que nós devemos olhar para uma análise bem apurada, e não só o cálculo seco do payback, VPL e taxa interna de retorno. Tá? Então, esse é um primeiro começo do que nós chamamos de refinamento na análise de capital. Joia? Uma pergunta? Tranquilo, professor. Então, a gente vai discutir na semana que vem pelo menos um exercício para cada um caso para cada um, para ver como é que vocês estão na análise. Estando tranquilo, a gente discute mais um pouco dos refinamentos, até chegar no CMPC,
até chegar lá na alavancagem, que é como é que eu chego numa estrutura ótima de capital. Beleza? Beleza, professor. Beleza, A gente então, vai ter que professor. fazer os cálculos de novo? Hã? A gente vai ter que fazer os cálculos de novo Quais cálculos? do ano passado? Não. A gente vai, Não. sim, por exemplo, a gente vai ter que fazer alguns cálculos para fazer a análise, mas é na HP, ou seja, eu vou explicar passo a passo. Uhum. Para explicar qual é o melhor projeto, por quê, qual que tem mais risco, porque aí sim. Calcular a VPS você vai calcular a vida inteira. A diferença básica é qual o ritmo que você calcula. Beleza. Beleza? Ah, e se você quiser, tem um site uma Faz a Conta, Eduarda. Acho que é Faz a Conta. Você calcula o VPL por lá agora. E TIR também. Se alimenta da calcular, Uhum. ele é mais rápido que HP. Porque o nosso objetivo agora não é mais calcular, mas sim explicar e fazer análise. Escolher o melhor projeto. Ah, então beleza, professor. Chega lá. Beleza? Muito cobertor hoje. Um leite quente, banho só em último caso, eu vou tomar um ainda, mas se não precisar, quem tiver limpinho, dorme sujo que tem muito frio. Credo, estimular não tomar banho. Eu vou tomar um banho agora ainda, né? Vou tirar outro Eu não banho de consigo roupa. não tomar banho, não. Vou tomar banho de roupa aqui para não já sair com roupa, né? É, isso aí. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, professor. Bom descanso.